Noite. Eita, fraco. Boa noite. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, seja ela física, seja ela virtual. Abre comigo lá no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 52. Achou? Daniel 3, Antigo Testamento. Daniel 3, versículo 52. Quem achou diz amém? Só o Gabriel. Quem achou diz amém? Glória. Agora pode fechar e deixar ela parada aí um pouquinho. Era só para você achar. Vamos lá. Sabe que uma das grandes coisas sobre Jesus é entender que para que hoje nós tenhamos esta consciência de quem Jesus é, de quem é a pessoa do Filho, quem é a pessoa do Espírito Santo, quem é a pessoa desse Deus Pai, houve toda uma via de revelação. Houve toda uma trajetória histórica que precisou acontecer para que hoje nós cheguemos a dizer Jesus de fato é este Deus Emanuel que se faz conosco. Mas sabe que antes de tudo isso acontecer, houve vários fatores históricos e vários personagens históricos que precisaram existir para que hoje tudo seja como é. E um deles é o nome de um cara que eu quero que você repita comigo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele foi um rei de um território babilônico, mas que para existir um território babilônico, precisou acontecer antes algumas guerras. Uma delas durou 13 anos. E precisou existir algumas guerras para que de fato Nabucodonosor possa assumir o lugar de seu pai como rei da Babilônia. Mas, na Babilônia em si, eles não eram, se choquem, cristãos, eles não acreditavam em um Deus verdadeiro. Eles acreditavam em um panteão de deidades, de deuses. E, no meio disso tudo, aconteceu que tinha um Deus que eles tinham como o mais importante, o maior. E ali, Nabucodonosor manda construir uma estátua. E a palavra vai nos ensinar que tem 64 covados, que dá em média ali um prédio hoje de 5 andares. Nabucodonosor, ele manda erguer essa estátua, e ele ordena, quando a estátua está finalizada, que todos, que quando soassem os instrumentos, seja ali, aí a escritura vai dizer a cítara, a lira, a gaita de fole, quando todos os instrumentos soassem, era para todos aqueles que estavam diante da imagem se prostrar e adorar. E aí nós vemos a escritura dizendo que ali estavam os judeus se prostrando, ali estavam todos. Mas, como eu disse, né? Diferente do Novo Testamento, por exemplo, que já se tem mais claro a ideia de que Jesus, ele é de fato Deus. No Antigo Testamento, Deus, ele se manifestava de várias formas, e o povo ficava como que confuso quando isso acontecia. Os profetas, os reis, os sacerdotes, eles adentravam a presença e começavam a orar, e de repente Deus falava como que em uma tempestade, no trovão, no vento. E no outro dia eles iam para orar, e Deus, ele aparecia ali, ele falava com palavras duras. E de novo, no outro dia, eles iam orar e entrar na presença, e ali Deus falava com palavras mais dóceis. E o povo começava a perceber que de fato Deus, ele usava dessas 3 palavras, o que hoje nós entendemos como a figura deste Deus Pai, aquela figura de autoridade que vem nos corrigir, esta figura desse Deus Filho, que se faz com palavras mais dóceis, e a loucura do Espírito Santo, que antes nós cantávamos, não é? Este deixa fluir, e percebe que a loucura do Espírito Santo já começava a pairar no meio de nós. Isso tudo eles provavam já no Antigo Testamento, mas não se tinha a total consciência disso. Mas o povo adorava a Deus. Adorava a este Deus verdadeiro, diferente de Nabucodonosor. Que, como eu expliquei antes, ele manda erguer uma estátua diante do povo, centraliza ali no meio da cidade e diz: é preciso que vocês adorem isso. É preciso que de fato vocês o adorem, que vocês se curvem quando tocar os instrumentos e ali adorem a este meu Deus. Porque, como eu disse antes, na Babilônia existia como que um panteão de deuses. O que é um panteão? Imagina como se existissem vários, 50, 60, e no meio deles existe um que é o maior. Marduk, se eu não me engano. Que é este que Nabucodonosor manda construir essa estátua. E aí, eis que de repente
está lá Nabucodonosor, e ele diz, manda soar os instrumentos, que agora nós vamos adorá-lo. E Nabucodonosor, ele soa os instrumentos, e 3 jovens se recusam a adorar outro Deus que não o Senhor. E aí, no final de todo o acontecimento, eu vou pular agora uma parte da história, eles começam uma oração que vai se dar ali no 52, ao qual você começou a ler, e termina lá no 90. Então vai do 52 ao 90, a oração. Mas eles começam assim: sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Assim começa a oração, a passagem, tu quer? Daniel 3, versículos 52 e seguintes. Foi? E assim começa a oração de Misaque, Medraque e Abdênego. Eles começam a orar assim, eles começam a exaltar o nome do Senhor assim. Por quê? Depois que eles se negam a adorar este Deus estranho a eles, aqueles que eram mais próximos da cúpula ali do rei, chegam a ele e dizem, Nabucodonosor, se liga, tu mandou construir essa estátua, tu ordenou que o teu povo o adorasse, e tem 3 jovens lá embaixo, insolentes, que não o adoram, que se recusam a se prostrar, que se recusam a adorá-lo. E aí a palavra diz que Nabucodonosor, ele se inflama de uma ira, de uma raiva, de uma cólera, e manda trazer rapidamente os 3 diante da presença. E ele diz, ei, vocês são Misaque, Medraque e Abdênego. Eu mandei construir uma estátua de 64 covados e mandei que adorassem ao soar dos instrumentos. Então se preparem, porque eu vou ordenar de novo que os instrumentos soem e vocês vão se prostrar. E aí os jovens respondem a ele que se fosse do desejo, que eles podiam lançar ele na fornalha. Porque a história, isso é um fato histórico, você pode pesquisar e você vai encontrar. A história diz que Nabucodonosor, quando alguém se recusava a seguir algum dos caprichos dele, ele mandava que lançassem a fornalha. E lá morriam queimados. E aí a palavra vai dizer que os jovens, eles se recusam. De fato, está ficando escuro, vai ficar difícil de me ver, mas tudo bem. Os jovens, eles se recusam a adorar. E disse, se preciso for, nos mande, nos jogue a fornalha. Mas nós não adoraremos outro Deus, senão um Deus verdadeiro. E aí, Nabucodonosor, ele se inflama de novo. Imagina assim, o cara, ele já estava raivoso, porque o povo não estava seguindo o capricho dele. Imagine, Nabucodonosor, ele é conhecido como o conquistador. Ele é conhecido como o rei das guerras. Para a Babilônia chegar no tamanho que ela era, ele precisou entrar em guerra por 13 anos. Derrotou os egípcios, que era uma potência em exército. Ele foi derrotando, conquistando. De fato, conquistador. Ele era aquele que dizia, eu posso, eu vou fazer, e se eu quero, todo mundo tem que querer a mesma coisa. E assim ele era conhecido. E de repente se ergue 3 jovens. E é muito interessante, quando a Sagrada Escritura fala sobre juventude, pouca idade, mocidade, ela já repele a alguém que não tem muita noção das coisas. Mas estes 3 jovens, que imagina Nabucodonosor dizendo assim para os seus, aqueles 3 que mal sabem quem eles são na vida, se recusam a seguir eu, que tenho todo o poder, que venci guerra atrás de guerra, que conquistei riqueza atrás de riqueza. E aí na cara dele, esses 3 jovens vão dizer, não, nós não vamos nos prostrar. Pode trocar o instrumento que for, pode ressoar o sino que for, eu não me curvarei diante de outro Deus, senão ao Deus verdadeiro. Agora imagine para você, imagine se você visse toda essa situação. Poxa, o cara, ele é politeísta, ele tem vários deuses. E a história nos diz que essa imagem que foi construída nesse prédio de em torno de 5 andares, era possível ver a quilômetros de distância, porque mandaram fazer de ouro puro. Aquilo que para ele era motivo de orgulho, para mostrar para todos, olha, eu construí, o meu Deus vai ser adorado. E para eles era como que nada, e de fato era. E aí na cara dele ele diz, esse Deus, não, nós adoramos um Deus verdadeiro. Que se subentende ali, que o vosso Deus é falso.
E aí vai dizer, né, que vocês se curvam. E se você for ler antes, o que acontece um pouco antes ali, você vai ver que chega outro cara um pouquinho antes e diz: ei, vocês adoram um Deus de ouro, um Deus de prata, de madeira, mas é um Deus que tem olhos, mas é cego, surdo, mudo, não faz e não fala nada. Um pouco tempo depois, chega esses 3 jovens de novo e diz: não, o nosso Deus é verdadeiro. E se recusam. E a recusa vai dizer que enche Nabucodonosor de mais raiva. O cara já estava estourando. Ele já estava pistola porque o povo não queria adorar. E aí na cara deles diz: não, nós não vamos adorar. Pode fazer o que for. Quer nos jogar lá na tua fornalha? Pode jogar. Mas a outro Deus nós não nos prostraremos. E aí o que acontece? Nabucodonosor, inflamado de raiva, ele diz: sabe a minha fornalha? Ele olha para os caras lá que trabalhavam para ele e diz: sabe a minha fornalha? Manda esquentar ela 7 vezes mais. E aí eles dão a descrição, a Sagrada Escritura nos dá a descrição de como estavam as chamas. Imagine assim uma fornalha, tá? Imagina uma caixa de pedra grande, uma fornalha, fogo pegando ali, e para cima, a palavra diz que 6 covados, 2 andares, para cima era possível ver as chamas. Que tanto que depois que Nabucodonosor ordena que eles acendam a fornalha 7 vezes mais quente do que o normal, eles mandam amarrar os jovens e lançar lá dentro. E quando os soldados que eram mais robustos, a Escritura vai dizer, chega com os jovens nos braços para lançar lá na fornalha, quando eles chegam na porta, eles já morrem queimados. Tamanho era o fogo que estava. E o que acontece com os jovens? Nada. Eles chegam, são lançados lá dentro, e lá dentro eles começam a erguer um louvor, igual nós fazíamos antes. Eles começam a fluir, eles começam a adorar, e aquilo que nós cantávamos antes, eles começam a erguer ali, em meio à fornalha, onde era um lugar de morte, onde era um território hostil a eles, eles erguem um altar de adoração. E ali eles começam a louvar, E aí as chamas estão tão grandes que aqueles que estavam passando perto começam a se queimar. E os jovens lá dentro, nada. E eles começam a louvar. E a palavra diz que eis que chega a presença de um anjo no meio deles e afasta as chamas. E começa a louvar com eles e começa a adorar com eles. E aí Nabucodonosor vai olhar o que está acontecendo. E ele para assim, e a Escritura diz assim, que ele questiona aqueles que estavam mais próximos. Mas espera aí, eu não mandei queimar 3 jovens? Aí o povo está com ele, sim, Vossa Alteza. Foi isso aí que o Senhor mandou mesmo. Nós lançamos 3 jovens na fornalha. E aí imagina ele parado assim. Mas eu vejo 4. Aí o povo olha em volta. E eis que os jovens começam a erguer o louvor. E o início do louvor deles é isso que nós ouvimos. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. E ali eles começam, é o início da oração. Depois segue ali todos os versículos, que eles começam a dizer aquilo que precisa louvar. Céus e terras, louve o Senhor, anjos do Senhor, louve o Senhor, chuva, orvalho, tudo precisa louvar o Senhor, iguais a eles. E aí o fogo comendo na fornalha e eles nada. Por quê? Agora entra mais uma questão que nós precisamos entender. Até que houvesse a revelação e de fato o Deus verdadeiro, a qual a Escritura fala ali, viesse na pessoa de Jesus, cumprindo a profecia lá de Isaías 7,14, que ele descesse e estivesse com eles. O que acontecia? A presença de Deus com eles era manifestada através de anjos. E por isso, porque, por exemplo, em vários momentos nós vemos os anjos vir tocar a água do lago de Siloé, por exemplo. Nós vemos os anjos vir e fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque Deus ainda não tinha estado com eles. Este Emanuel ainda não havia se feito conosco. E aí o anjo está com eles, que dizendo, é de fato a representação do Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que o anjo é o desejo de Deus, e faz aquilo que Deus deseja, e de fato Deus desejava estar com eles, tamanho era o louvor que naquele dia eles ergueram. Mas é interessante perceber, que lá no final do louvor deles fala sobre esta misericórdia deste Deus, pois um pouco antes deles começarem esse louvor, eles começam como que uma oração penitente.
eles começam uma oração de reconhecimento de que eles não eram os melhores. De que de fato eles estavam na fornalha e o fogo não os queima, mas eles não eram os melhores. Eles começam a dizer, de fato, Senhor, nós somos pecadores, nós não guardamos os teus preceitos, nós não honramos as tuas palavras, nós não guardamos os teus direcionamentos. E se você ali um pouco antes, lê os versículos anteriores a este, você encontra tudo isso. E aí Deus olhou e disse, não é a miséria, é o coração desejoso. De fato, o que fez com que Deus se fizesse presente com eles e fosse de alguma forma este quarto homem na fornalha, foi o coração deles que desejava, reconhecido de que nada eles eram se não fosse pelo Senhor. E disse depois, Deus, nós queremos te adorar. É uma eterna louvação, é uma eterna adoração. E aí Deus se fez com eles. E aí o anjo foi lá e trouxe a presença deste Deus que afastou as chamas. E aquilo, o fogo que queimava fora deles, não era o suficiente, porque maior era o fogo que já queimava no coração deles. Se trata sobre isso. O fogo que vinha de fora, era de fato o fogo? Era. Podia queimar? De fato podia. Como aconteceu com os guardas. Mas o que havia diferente no coração dos guardas, no coração daqueles que passavam perto, que só de passar, que só de chegar à porta já se queimaram, do coração daqueles jovens que lá estavam dentro? Porque o fogo que queimava dentro deles era maior. De fato, é disso que se trata. Adoração é isso. Não se trata sobre o exterior, é sobre o interior. O fogo que existe e precisa existir dentro do meu coração, precisa existir dentro do seu coração, precisa ser um fogo maior, que se de novo nos lançarem à fornalha, o fogo não nos queima. E ali o nosso coração queime de tal maneira que nada mais nos resta senão adorar. E a nossa adoração se erga a Deus de tal forma que Deus se faça presente conosco. É disso, adoração é isso. De fato, quando nós olhamos Misaque, Medraque e Abdenago, nós vemos o quê? Jovens, não muito diferentes de nós. E se você olhar a oração deles antes deste louvor, você vê que de fato ali estão jovens pecadores, ali não estão os melhores, ali não estão os perfeitos, do contrário, ali se trata de jovens que se esqueceram por instantes de guardar os preceitos, de jovens que se esqueceram por instantes de guardar os mandamentos, de guardar as ordens, de se esqueceram da palavra. Mas quando se reconheceram miseráveis, e por conta daquela oração penitente, reconheceram de fato, Senhor, sou nada. E o nada que eu sou, tu pode fazer tudo. Tu pode me dar, tu pode me transformar, tu pode me erguer, tu pode de fato estar conosco. E aí o fogo no coração deles começou a acender. Começou a queimar, de tal forma que Nabucodonosor manda retirar eles da fornalha. Nabucodonosor, a olhar eles queimando lá dentro, o fogo queimando lá dentro, e eles não, e nada acontecer, ele manda que retirem os jovens da fornalha. Ele diz, vem cá, Misaque, vem cá, Medraque, vem cá, Abdenago, de fato, vocês adoram ao Deus verdadeiro. Aquele que adorava antes estátuas de bronze, de ouro, de pedra, de madeira, que tinham olhos, mas não viam, eram mudas, surdas. Reconhecem, ao ver a adoração deles, que eles adoravam a um Deus verdadeiro. De fato, jovens que não muito diferentes de nós, aos outros verem eles adorando, viam que eles tinham um Deus verdadeiro, que eles adoravam um Deus verdadeiro. E aí Nabucodonosor ergue uma ordem que todo aquele que erguesse alguma palavra tórpida a este Deus verdadeiro deles, era para ser estraçalhado, porque de fato não existe nenhum outro Deus que pode salvar assim. A palavra diz isso, Nabucodonosor, aquele que adorava, que mandou erguer uma estátua de 5 andares a um Deus falso, que se irou quando ouviu que o Deus dele não era verdadeiro, agora se retrata. Não existe nenhum Deus que pode salvar alguém assim. O Deus que estava com Misaque, que estava com Medraque, com Abdenago, de fato era o Deus verdadeiro. E ele viu isso como? Através da adoração. Através do louvor que eles estavam erguendo. Sabe que Deus ergue esta pregação, Deus levanta essa pregação hoje para dizer, ei, você jovem, feche seu olho aí. Feche seu olho, abaixe sua cabeça, se lhe ajuda. Mas Deus levanta essa pregação para dizer para você, ei,
Você não é o mais perfeito. Você não é o melhor. Você não é aquele que mais guardou as minhas palavras, que mais honrou os meus preceitos, que mais viveu os meus direcionamentos. Não, o perfeito não é você. Mas deixa eu lhe contar que dentro de uma fornalha, entregues e lançados à morte, eu encontrei outros 3 jovens semelhantes a você, que não eram os mais perfeitos, que não se lembravam de guardar sempre os meus mandamentos, os meus preceitos, que não honraram 100% a minha palavra, e reconhecidos que nada eles eram, eles reconheceram que eu sou tudo, que eu sou o verdadeiro e o único, e eles não se dobraram diante de outro. Sabe que hoje Deus levanta essa pregação para dizer a mim e a você: não se curvem. Não se curvem diante de outros deuses. Seja qual for, seja uma sexualidade, seja pecado que for, seja vício que for, seja a pessoa que for, não se curvem a nenhum outro senão este Deus verdadeiro. Este Deus que queima dentro de você e queima de tal forma que o fogo que for de fora não vai lhe fazer nada, porque o Deus verdadeiro já queima dentro de você. Sabe que às vezes a gente acha que a Sagrada Escritura ela perde a eficácia e que a palavra não se renova cada manhã, mas do contrário, assim como as misericórdias se renovam, a palavra também se renova, porque ela é viva. É de fato este Emmanuel que se faz palavra para estar conosco. Esta realidade destes 3 jovens que estavam na fornalha é talvez muita realidade de nós aqui hoje. Não os melhores, do contrário, os piores. E é interessante perceber como Deus muda os métodos. No Antigo Testamento nós vemos Deus ensinando a Moisés o que ele queria. Ele dizia: separa aquilo que tem de melhor para mim. O que tem de melhor tu cria diferente, cuida diferente, oferece assim no altar, e aí eu venho e consumo, eu quero o melhor. E aí Deus vai se revelando, e aí Deus não escolhe mais os melhores. Ele muda aquilo que antes ele queria, um rebanho dos melhores, agora ele diz: não, eu quero o rebanho dos piores. E aí ele escolhe eu e você. E aí hoje ele diz: ei, eu e você, eu, Gabriel, e você, fomos escolhidos. Deus levanta essa pregação para dizer: é no teu coração que eu quero queimar. Aquilo que eu fiz com aqueles 3 jovens, eu quero fazer com você. Quero botar um fogo no teu coração que vai queimar de tal forma que não importa mais nada, eu já ardo no teu peito. Não importa onde te lançarem, não importa o que te falarem, eu já queimo no teu peito. Isso não é só para eles, é hoje para cada um de nós. De fato, hoje, Deus quer vir e fazer como ele fez antes com aqueles jovens. A Escritura vai dizer que eles dançavam ali, e ali eles adoravam. É isso que Deus quer fazer conosco hoje. A nossa oração hoje precisa atrair a presença deste Deus, da mesma forma que aqueles imperfeitos na fornalha. Ah, mas Gabriel, eu não sou o melhor. É, igual aqueles jovens na fornalha. O que muda? Que eles desejaram. O coração desejoso, penitente e desejoso fez com que eles atraíssem a presença de Deus. Sabe que esta pregação serve como um despertar para mim e para você, para dizer: o que faz com que nós hoje não ergamos uma adoração que atrai a presença? Nada serve como justificativa. Por quê? Porque Deus quer vir adorar conosco. Ele quer vir louvar conosco. E Ele quer ser adorado. Ele quer arder no nosso peito. Quando? Hoje. Que de fato este lugar sirva para que nós possamos erguer um verdadeiro altar de adoração. Porque hoje Deus vai estar no nosso meio. E Ele quer ser adorado. Ele quer arder no nosso peito. Pode ficar de pé. Vamos, fique de pé. Comece agora com as suas palavras. Jair adorando o Senhor. Vamos. Erga as suas palavras de louvor agora. Erga as suas palavras de adoração. Iguais àqueles jovens na fornalha. Vamos, vamos.
Senhor, neste momento nós te adoramos e te bendizemos porque tu és santo. Tu és digno de honra, tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. Bendito seja o Senhor Deus de Israel que se faz presente no meio de nós. Nós te adoramos, Emmanuel, pois que de fato tu está conosco. Vamos, erga o volume da sua voz. A Escritura vai dizer que o que fez com que Nabucodonosor fosse olhar o que estava acontecendo é porque ele ouviu o louvor daqueles jovens. Então vamos, faça o seu louvor ser ouvido agora. Siria candaria abandaria